Olá, bem-vindos ao Assunto Vinho. Hoje vamos responder uma pergunta que passa na cabeça de muita gente aí. Eu devo comprar uma adega? Preciso comprar uma adega? Tô bem assim ou vou ficar melhor com uma adega? E se eu for comprar uma adega, que adega eu compro? Qual adega é melhor? Além disso, a gente vai dar umas recomendações para quem decidir comprar uma adega de como utilizar bem essa adega. Então fique com a gente, mas não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo no WhatsApp com seus amigos, curta o nosso vídeo, comente. Isso tudo faz com que o canal cresça e a gente possa produzir mais conteúdos como esse. Ok, gente? Bom, então vamos lá. Primeiro ponto. Por que não dá para simplesmente guardar os vinhos na geladeira? Por quê? É o seguinte, a temperatura da geladeira é muito baixa, então os vinhos vão evoluir de uma forma diferente do recomendado, né? O recomendado é que os vinhos de guarda fiquem armazenados em torno de 15 graus, a geladeira é bem menos que isso, né? Outra coisa, ela vibra, né? Tem muita vibração, a vibração é péssima para o vinho. Umidade, a geladeira é muito seca. Essa secura da geladeira faz com que a rolha do vinho seque e acabe entrando oxigênio e você não quer isso, porque você vai estragar seu vinho, né? Outra coisa é a oscilação de temperatura também. O vinho, para durar, para evoluir, tem que ficar numa temperatura constante. A geladeira tá lá geladinho, abriu a porta, entra aquele ar quente. Pô, fecha a porta, gela de novo. E assim vai. Então, geladeira não é o lugar certo para se guardar os vinhos. Bom, o outro ponto é, a grande maioria dos vinhos não melhora com a guarda. Né? Cerca de 95% dos vinhos são feitos para ser consumidos quando eles são, já na hora da venda, já é para consumir. Né? Isso quer dizer que 95% dos vinhos eu compro e eu tenho que beber no dia? Não, também não é assim. Eles duram aproximadamente 5 anos se bem conservados. 5 anos é desde a produção do vinho. Então, se eu estou comprando hoje um vinho que já foi safra, a gente está em 2023, eu estou comprando um vinho em 2020, pô, já tem 3 anos, então só tem mais 2. E esses 3 anos já é bastante para um vinho simples. Se ele ficou no mercado mal guardado, pode não estar legal, né? Bom, então lembre disso, 5 anos desde a safra é o que dá para guardar um vinho simples, se ele for bem guardado. E aí, se você não tem uma adega e quer saber como é que eu guardo o vinho, a gente fez um vídeo sobre como devemos armazenar os vinhos. Assista esse vídeo lá. Mas o básico é o seguinte, você tem que guardar a garrafa deitada, num lugar fresco e que não tem incidência direta de luz. Então, um armário num lugar fresco da casa, deitadinha a garrafa. Tá? Então é assim que se guarda o vinho se você não tem adega. Bom, então, mas como é que eu sei se eu preciso adega ou não? Bom, a gente já falou, né, que a grande maioria dos vinhos são simples, né? Então, você tem que pensar nos vinhos que você compra que não são vinhos simples, né? E que você tem vontade de não beber ele na hora. Não, eu quero deixar ele guardado para ele evoluir, para ele melhorar, né? Eu vou guardar ele por 5, 10 anos, né? Então aí já começa, aí já precisa de uma adega, né? Mas, pô, como eu vou saber se o vinho é de guarda ou se o vinho é simples? Não tem muita regra, não, né? Obviamente, um jeito é conhecer o vinho, mas eu diria o seguinte, os vinhos até R$50, eles provavelmente são vinhos simples, que tu compra aqui no Brasil por até R$50, né? Vinhos acima de R$100, então aqui a gente já está falando em vinhos que dá para se guardar, né? Como regra, né, gente? Lembra, isso é uma regra, não vale para todo mundo, não. Bom, então pensa o seguinte, eu compro vários vinhos acima de R$100 e eu quero não bebê-los imediatamente, eu quero que esses vinhos evoluam. Então aqui você está pedindo para ter uma adega, está precisando ter uma adega, né? Então, se você vai ter uma adega, tem vinhos assim, que adega você vai comprar? Então, vamos lá. Tem basicamente 2 tipos de adega, isso aqui é muito importante, viu? Tem a termoelétrica e a de compressor. A termoelétrica ela é moderna, ecologicamente correta, é bonitinha, faz muito sucesso na Europa, né? Consome menos energia, não vibra nada, não tem compressor, não vibra. Só tem um pequeno detalhe com ela, ela não funciona bem no Brasil. Por quê? Qual que é o problema? Ela funciona bem na Europa e não no Brasil? Pô, qual é? É o seguinte, essa adega ela consegue reduzir a temperatura não mais do que 10 graus. Então pense o seguinte, a temperatura do vinho, a gente já vai ver aqui, para ser armazenado, é em torno de 15 graus. Se ela não diminui a temperatura mais do que 10, quer dizer, quando a temperatura passar dos 25, dentro dela vai passar dos 15. Quer dizer, ela não vai conservar bem seus vinhos se você está num lugar que a temperatura passa de 25 graus. Então, por isso que na Europa ela faz sucesso e aqui no Brasil, quem compra normalmente se arrepende, né? Então, não compre uma termoelétrica para não se arrepender. Tá? Então, a gente vai para a adega de compressor, que é a base, que ele faz aquele barulhinho lá, que tem compressor e tal, né? Então, isso é muito importante, gente. Adega de compressor. Adega termoelétrica dentro do Brasil, não. Salvo se você mora num lugar muito gelado, que tem muito pouco aqui no Brasil, né? Bom, que tamanho, que capacidade de vinhos que eu devo comprar, né? Que tamanho de adega?
aqui é o seguinte, essa dica aqui também é importante. Se você pensa assim, primeiro você vai avaliar, pô, eu vou querer guardar quantos vinhos? 12 vinhos, 50 vinhos? Tem que pensar quantos você quer guardar. Mas a dica é o seguinte, pense bem nisso e depois compre uma adega maior do que isso. Por que maior que isso? Porque, gente, não tem erro. A hora que você comprar uma adega, você vai passar a armazenar mais vinhos, vai comprar mais vinhos para guardar, você vai gostar mais de fazer isso. Então, isso é uma certeza. Então, compre uma adega já com um espaço. Eu lembro, quando eu comprei a primeira adega, eu acho que quando ela chegou em casa, eu já tinha mais vinho do que cabiam nela. Então, eu não fiz isso que eu estou falando para vocês fazerem, né? Por favor, façam isso, né? Outra coisa, tem algumas adegas que tem o que chamam de dual zone. O que é dual zone? Ela tem duas temperaturas lá dentro. A parte de cima tem uma temperatura mais alta, a parte de baixo tem uma temperatura mais baixa. Por que eles fazem isso? Porque se vai guardar o vinho, tem uma adega que não é assim, todos os vinhos estão lá a 15 graus. Pega um vinho branco, o vinho branco vai ter que esfriar ele mais para beber, então vai ter que botar ele um pouquinho no refrigerador ou no balde com gelo para ele ir para a temperatura ideal. Aliás, a gente tem um vídeo sobre isso, qual a temperatura que se deve beber os vinhos. Assistam esse vídeo também, que é rapidinho e vai dar uma ideia boa para vocês disso. Mas vamos lá, então o dual zone é para isso, para pegar o branco lá e já está a temperatura de beber. Eu acho que isso não compensa, gente. Por quê? Porque tudo que eu leio é assim, a temperatura ideal para o vinho evoluir é em torno de 15 graus. Seja ele branco, seja tinto. Então você vai botar lá um branco que vai durar 10 anos, não tem necessidade nenhuma, vai gastar mais energia e o vinho não vai evoluir dentro do padrão que está todo mundo recomendando, gente. Então eu não compraria uma dual zone, né? Agora, se você quer a adega para ter o vinho já na hora e já beber, não ter o trampo de ter que gelar ele, aí, tudo bem, ela serve para isso, mas não para envelhecer os vinhos, quer dizer, eu acho que isso aí não se paga, né? Para dar uma ideia para vocês aqui, quanto custa uma adega, né? Eu pesquisei aqui no Google uma adega da Brastemp, 28 garrafas, 2.160 foi o preço que eu achei. Isso só para vocês terem uma ideia, né? Mas é uma adega de 28 garrafas, então vocês pensem se isso aí tá ok para vocês querem coisa maior, né? Aquilo que eu falei antes, sempre compre uma maior que você está pensando, né? Se você acha que quer ter 12 garrafas, compre uma de 24 garrafas, né? Acha que tem umas 50 garrafas, já vai precisar lá umas 80, eu acho, né? E assim vai. E aí você comprou a adega. Que cuidados você tem que ter para a adega? Bom, primeiro, já falei, regule a temperatura para 15 graus. Né? A temperatura da minha adega ela é 15, mas ela funciona da seguinte forma. Ela liga, começa a refrigerar com 16 e desliga a 14. Então a temperatura subiu, bateu 16, ligou, baixou para 14, aí desliga de novo. Na média vai estar 15 graus, é assim que ela funciona. Uma coisa super importante é a umidade. A umidade é muito importante para o vinho, porque se ficar seco demais, é ruim para a rolha, né? Ficar úmido demais não chega a ser ruim para o vinho, mas é ruim para o rótulo, pode estragar o rótulo, né? Pode criar mofo. Então, qual que é a adega? Qual que é a umidade que a gente recomenda? A umidade que a gente recomenda é acima de 60%. Então, 60% não muito acima para não ter mofo, assim, mas para o vinho, o ponto é não ficar abaixo de 60%. Tá? O que você faz então? A adega provavelmente não vai indicar umidade para vocês. Então você vai comprar um reloginho, que nem esse está na foto aqui, de controle de umidade, eu vi aqui no Google, é igual que eu tenho isso aqui, R$23. Né? Então você vai botar isso dentro da adega. E você vai ver lá como essa adega funciona. Se ela consistentemente começar a ficar abaixo de R$60, você tem que se preocupar. O que você pode fazer aí? Botar água dentro dela. Bota um potinho de água. Faz alguma coisa assim. Isso vai fazer com que a umidade dela suba um pouquinho. Então isso é bem, bem importante. Né? Outra coisa, uma adega, não coloque em lugar que ela receba luz solar direta. Como a gente já falou, a luz ajuda o vinho a evoluir, ou seja, ele estraga o vinho mais rápido. Né? Então não pode pegar luz direta. Então, um lugar um pouco mais sombrio assim, da sua casa. Né? Outra coisa, quando a gente abre a porta, a adega tá mais seca, abriu, entra aquela umidade lá, muitos rótulos acabam descolando, gente. Isso acontece fácil com essas adegas tipo geladeira, assim, isso acontece com alguma frequência. Então, uma dica aqui é pegar aquele papel plástico, assim, né? Aquela fita plástica, enrola na garrafa só para manter o rótulo ali, isola da umidade, o seu rótulo vai ser mantido perfeitamente. Né? Então, essa proteção para os rótulos é legal também. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compre sua adega se for necessário. Se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos no WhatsApp, né? Curta o nosso vídeo e bons vinhos para vocês. Até mais!